Sintam-se todos cumprimentados. Estou aqui hoje para mais uma aula de física. Estarei aqui resolvendo este exercício esse que fala do campo magnético criado por um fio retilíneo. Então fiquem comigo até ao final deste vídeo. Antes de começarmos, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam, deixem os vossos likes para promover o vídeo e subscreverem-se ao canal, que isso irá ajudar na promoção do canal, e ativarem o sininho das notificações para que sejam notificados também no caso de haver um novo vídeo, e deixem também nos comentários os vossos pareceres sobre o vídeo, assim como as sugestões para os vídeos que querem que eu possa fazer e apresentar aqui no canal. Eu trabalho com matemática, física, preparação para exames de admissão de matemática e física, assim como algumas cadeiras ligadas à engenharia. Então o exercício diz aqui, a figura 2944, dizer que esse é um exercício tirado do livro de Resnick e Halliday, não é? Então o exercício diz aqui, a figura 2944 mostra um próton que se move com velocidade v, não é? Esse é o vetor velocidade v igual a menos 200 metros por segundo j, não é? Aqui temos o vetor unitário que indica a direção em y, a direção vertical. Depois aqui o menos, que implica que a direção, mesmo o sentido da velocidade, é para baixo, como podemos ver aqui também no desenho, em direção a um fio retilíneo, não é? Longo, que conduz uma corrente I igual a 350 mA. E depois aqui nos diz, no instante mostrado, a distância entre o próton e o fio é de D igual a 2,89 cm. Em termos dos vetores unitários, qual é a força magnética a que o próton está submetido, não é? Então nos pedem aqui a força a que o próton está submetido. Na verdade é um próton, não é? É um próton. Então, quer a força que está submetida em termos de vetores unitários. Vamos já ver aqui, temos a velocidade, por exemplo, aqui está em vetores unitários. Então, temos que colocar a força também em termos de vetores unitários. Então, antes de continuarmos aqui, temos que perceber que esse fio aqui é atravessado por uma certa corrente, não é? E por ser atravessado por uma certa corrente, em qualquer que seja o ponto que está em sua volta, haverá um campo magnético criado por conta dele ser atravessado por uma certa corrente. Por conta disso, aqui também neste ponto haverá um certo campo magnético, não é? Porque aqui vai passar um certo campo magnético e temos nós esse próton, não é? Que se situa nesse ponto e ele está em movimento, porque podemos ver aqui tem uma certa velocidade. Nós sabemos que quando uma certa carga ou um certo corpo carregado atravessa um certo campo magnético, ele fica sujeito a uma certa força. É dessa força que se fala aqui no exercício. Então, numa primeira fase aqui, nós vamos determinar o campo magnético neste ponto, e depois de determinar o campo magnético neste ponto, então vamos determinar a força que resulta, não é, desse campo magnético e essa carga aqui que vai atravessando este campo magnético. Então, antes de determinarmos o campo, podemos, numa primeira fase, identificarmos o sentido do campo que passa por este ponto aqui. Nós podemos usar a regra da mão direita para identificar o sentido, e na regra da mão direita o polegar, não é, vai indicar ou tem que coincidir com o sentido da corrente, e o resto dos dedos, não é, imaginamos o resto dos dedos em volta do fio, e a direção que vão indicar os dedos é a direção do campo magnético. Então, para o caso aqui, o nosso polegar teria esse sentido e o resto dos dedos, não é, ia dar, não é, a volta em torno deste fio aqui e indicaria-nos o campo magnético, que para o caso aqui estaria a sair da nossa folha, né? O campo magnético estaria a sair da nossa folha. Então assim já determinamos o sentido do campo magnético, não é? Ele sai da folha, e o que nos resta aqui é determinarmos o módulo desse campo magnético. Há duas maneiras de determinar o módulo do campo magnético, tratando-se de um fio retilíneo. Há a regra de Biot-Savart e há a regra também ou a lei de Ampère, não é? A mais fácil é a lei de Ampère, mas talvez para mostrar, porque nunca fiz uma aula aqui a mostrar
algo a ver com o campo magnético criado por um fio, posso usar as duas regras. Eu vou começar com a regra de Biot-Savart para demonstrar como é que ela é feita, e depois também posso calcular usando a lei de Ampère. Então, em primeiro lugar, quanto à lei de Biot-Savart, se quisermos determinar um campo magnético num certo ponto, campo magnético nesse caso criado por um fio atravessado por uma certa corrente, ou por uma corrente que atravessa um certo fio, vou representar aqui novamente o fio, Temos aqui um certo fio, depois é atravessado por uma certa corrente, uma corrente I, e depois queremos o campo magnético num certo ponto P, situado a uma certa distância D. Então, a uma certa distância D, que é para o caso aqui também o ponto situa-se a uma certa distância D. Então, para determinarmos aqui o campo magnético, considerando que o fio é infinito, temos que considerar um certo trecho infinitesimal do nosso fio, um certo trecho que vamos chamar de DDS ou DDL, S indicando o comprimento, ou DDL, depende de nós, e depois S DDS vai ter um certo sentido. Nós vamos considerar aqui um certo vetor, ele vai indicar aqui o sentido da corrente, o sentido correspondente a esse DDS é o sentido da corrente, e depois temos aqui a distância a partir do nosso trecho, até o ponto em que estamos a determinar. Tem uma certa distância R, mas também pode-se considerar um vetor unitário que vai nos indicar essa distância. Esse vetor unitário é chamado de R, E depois aqui este símbolo que indica que é um vetor unitário. Então, o campo magnético, criado por este trecho aqui, pode ser dado em forma vetorial, diferencial desse campo magnético B vai ser igual a μ0, que é a permissividade magnética no vácuo, sobre 4π vezes aqui I DDS vetorial, assim produto vetorial com R, vetor unitário nesse caso, sobre R ao quadrado. R ao quadrado, este R é o módulo da distância aqui, a partir do trecho que estamos a considerar até ao ponto em que pretendemos determinar o campo magnético. Agora, temos que perceber que esse é o vetor unitário, e esse aqui é o vetor DDS. Então, podemos colocar também aqui o diferencial do campo magnético em forma de módulo, ou o módulo do diferencial do campo magnético vai ser D de B igual a μ0 sobre 4π vezes aqui o módulo desse produto vetorial, podemos considerar aqui I D de S, vezes seno de θ, e sobre R ao quadrado. E o θ aqui para o caso vai ser o ângulo formado entre o vetor DDS e o vetor unitário da distância, a partir do trecho até ao ponto aqui. Então, para representar melhor aqui, vou dar mais espaço, então R, o vetor unitário aqui, e depois o ângulo entre os dois vetores vai ser este daqui, é o ângulo entre eles. Então, uma das coisas que temos que perceber também aqui é que, por conta do sentido da corrente, e a posição do ponto aqui, o campo magnético ele vai ter, para todos os casos aqui, apenas um sentido. Então, podemos determinar o campo magnético recorrendo apenas ao módulo, sem precisar de nos preocuparmos aqui com o vetor. Apenas vamos nos preocupar com a variação aqui do ângulo. Então, podemos aqui determinar isso através da integração desta expressão aqui. E para o caso aqui, como é um fio muito longo, ou seja, infinito, podemos considerar que a sua origem vai ser aqui,
a coincidir aqui verticalmente com o ponto P. Então aqui vai ser o 0 para o S, e o S vai partir daqui, do 0 para o mais infinito, e aqui é para o menos infinito. Para facilitarmos o nosso cálculo, podemos calcular para uma das metades, que é essa positiva, e depois vamos duplicar, né? Porque o resultado que tivermos aqui vai ser o mesmo daqui, e o daqui vai ser a metade, vamos duplicar para termos o campo magnético total. Então precisamos também de expressar aqui a distância R, assim como o seno do ângulo aqui, em função de S e o D, para conseguirmos resolver o exercício como deve ser. Então, uma das coisas que temos que perceber, se aqui é 0, a cada ponto que vai se encontrar o D de S vai ser a uma distância S, não, vai ser a uma distância aqui S, onde vai se encontrar aqui o D de S, e esse S vai variando, né? Então, o que vamos perceber numa primeira fase aqui, R ao quadrado, que vai ser aqui a hipotenusa, vai ser igual a distância ao quadrado mais S ao quadrado, ou seja, o R vai ser igual a raiz quadrada de D ao quadrado mais S ao quadrado, como podem ver aqui. Agora, quanto ao seno de θ, nós temos que perceber que o θ é um ângulo maior que 90, né, e menor que 180, como podem ver aqui. Então é o ângulo do segundo quadrante. Se formos a lembrar muito bem para os ângulos do segundo quadrante, né, o seu seno vai ser igual ao seno do seu correspondente no primeiro quadrante, que vai ser 180 menos este mesmo ângulo. Por exemplo, se quisermos seno de 150, é só fazermos o seno de 180 menos 150, então é seno de 30. Então, o seno de 150 corresponde a um seno de 30. Então, para o caso aqui, podemos ver também que temos aqui o ângulo, depois temos esta abertura toda que corresponde a 180. Então, se quisermos seno deste ângulo aqui, podemos fazer apenas seno de 180 menos este ângulo, que seria o seno basicamente deste ângulo aqui. E se formos a ver aqui nessa figura, o seno desta abertura aqui vai ser o oposto, que é D sobre a hipotenusa, que é R, né? Então podemos chegar à conclusão de que seno de θ, né, vai ser igual a D sobre R, não é? Então já podemos aqui substituir aqui onde tínhamos o seno de θ por essa expressão aqui, e já temos a expressão correspondente a R. Então, para substituirmos aqui, ficávamos com D de B, vai ser igual a μ0 sobre 4π, e vezes o I vezes D de S, vezes o seno é D sobre R. Então, se formos a ver aqui, ficamos com D sobre o R, o nosso R, temos aqui raiz de T ao quadrado mais S ao quadrado. Então, tudo isso sobre o R ao quadrado, que é isto aqui, né? D ao quadrado mais S ao quadrado. Então, se formos a ver aqui, o I é constante, é a intensidade, pode passar para aqui, e depois o D também é constante, pode passar para aqui, e essa expressão passa aqui para baixo, né? Vamos continuar aqui, teremos D de B, vai ser igual a μ0 e D, né? Esse D sobre 4π, depois aqui vezes, aqui ficamos apenas com D de S, então ficamos com D de S, aqui passa este aqui para baixo, que é o mesmo que D ao quadrado mais S ao quadrado elevado a 1 sobre 2, e vai multiplicar o D ao quadrado mais S ao quadrado elevado a 1. Então vamos manter a base e somar os expoentes, ficamos com D ao quadrado mais S ao quadrado elevado a 3 sobre 2, né? Somamos aqui o expoente deste e este, porque esse passou para baixo e multiplicou. Essa é a constante, passou para cá e passou para cá. Então temos a variar apenas o S. O S vai partir de 0 até mais infinito, não é? Então, querendo nós o campo magnético correspondente a esse ponto, não é? De 0 até mais infinito é metade, não é? O total vai ser 2 vezes o correspondente a este lado e este lado. Então, vamos dizer aqui que o campo magnético B naquele ponto vai ser igual a integral disto, não é? Mas temos que multiplicar por 2
aqui vezes integral a partir de 0 até infinito, né? Porque para não multiplicarmos mesmo por 2 seria de menos infinito até mais infinito, e aí a integração seria dificultada. Então começamos da metade até lá. Então para termos o total duplicamos. Então ficamos aqui com μ0, depois d sobre 4π, então aqui d ds sobre d ao quadrado mais s ao quadrado 3 sobre 2. Então temos que integrar aqui isto tudo é constante. Então, continuando aqui, não é? Integral disto podemos achar em tabelas, não é? Então aqui vamos ter todas constantes, 2, aqui μ0 e d sobre 4π. E esta integral aqui vai ser igual a s, não é? S aqui, depois d ao quadrado vezes raiz de d ao quadrado mais s ao quadrado. Depois vamos substituir aqui pelos limites de 0 até ao infinito. E continuando aqui, não é? Vamos ter que simplificar aqui o d aqui com d, e teremos aqui que isso vai ser igual teremos o 2, vamos simplificar aqui também com 4, não é? Então ficaremos com μ0, depois i, não é? O d aqui simplificamos, depois aqui sobre 2πd, não é? Este d aqui, depois vezes aqui o s sobre raiz de d ao quadrado mais s ao quadrado de 0 até o infinito. Então temos que substituir primeiro por infinito e depois por 0. Então vou aqui colocar a constante e sobre 2π d vezes, nós temos que substituir por infinito. Aqui teremos infinito sobre infinito, é uma indeterminação. Então vamos aqui arranjar maneiras de tirar o s aqui da raiz. Teremos s sobre aqui s e depois vezes raiz de d ao quadrado sobre s ao quadrado e mais 1, não é? E isto fica assim, o s vai sair com s e depois podemos colocar aqui 0 e depois aqui infinito, não é? E se continuarmos aqui, vamos ter μ0 e i sobre 2π d. Depois aqui, substituindo por infinito aqui, teríamos 1, né? Substituímos aqui por infinito, isso vai dar 0. Então ficamos aqui embaixo com 1, aqui em cima 1, ficamos com 1 e menos. Substituindo por 0 aqui já temos 1, aqui substituímos por 0, vai dar infinito, isso tudo infinito, então 1 sobre o infinito é 0, então ficaremos com 0. Então o resultado final aqui teríamos μ0 e sobre 2π d. Então este é o campo usando a lei de Biot-Savart. Podemos usar agora a lei de Ampère, né? Lei de Ampère. Então na lei de Ampère trabalhamos com simetria. Por exemplo, para o caso aqui, queremos o campo magnético que vai passar pelo ponto P e que situa-se a uma distância d. Então vamos considerar o contorno que passa por este ponto, e a simetria que melhor se adequa a um fio retilíneo vai ser uma circunferência, não é? Vamos considerar um contorno que é uma circunferência que passa por este ponto aqui, e para o caso aqui vai ter o raio d. Então a fórmula é esta, não é? Integral aqui de circulação em b vezes d ds, não é? Se formos a ver esse produto escalar, vai ser igual a corrente envolvida. Neste caso vai ser a soma das correntes que vão estar envolvidas neste contorno, vezes aqui a permeabilidade magnética no vácuo.
E se continuarmos com essa fórmula, para o nosso caso, já dissemos que vai ser uma circunferência em torno aqui do nosso fio, não é? E o campo magnético, como já dissemos também, que passa por este ponto, tem a direção que vai ser guiada pelos dedos, se formos a usar a regra da mão direita, então vai passar também em torno do fio. E para o caso dessa multiplicação, nós sabemos que teríamos aqui integral de B vezes D de S vezes cosseno de θ. Nesse caso, o θ vai ser o ângulo entre a direção do campo magnético e a direção do vetor aqui do contorno do fio. E para o caso vão coincidir, então esse ângulo vai ser 0, né? Então o cosseno do ângulo vai ser 1. Isso tudo vai ficar a corrente envolvida vezes aqui a permeabilidade magnética no vácuo. Então, continuando aqui, não é? Vamos considerar, porque qualquer ponto, não é, da circunferência que vamos considerar está à mesma distância do fio, o campo magnético vai ser o mesmo. E depois aqui vamos ter B vezes integral em D ds. Então essa integral de ds vai ser o comprimento do contorno que vamos considerar, nesse caso o comprimento da circunferência de raio D, não é? E vai ser igual a corrente envolvida é essa I que estamos a considerar, I vezes μ0. Então continuando aqui, teremos que B vezes o comprimento da circunferência com raio D vai ser 2πd, não é? E vai ser igual a I, que é a corrente envolvida, μ0. Então, continuando aqui, o B vai ser igual, isto passa, divide, e teremos aqui I μ0 sobre 2πd. Se formos a ver, a resposta é a mesma, mas o método de Biot-Savart é mais complicado que a lei de Ampère. Como podem ver aqui, resolvemos em muito menos tempo. Então, já temos aqui a fórmula, podemos determinar o campo magnético que vai se fazer sentir a essa distância D, não é? E aqui teremos B, que vai ser igual, não é? A intensidade é 350 miliamperes, vai ser 350. No sistema internacional, isso vai ser 10 elevado a menos 3, não é? Em amperes, vezes aqui a permissividade magnética no vácuo. A permissividade magnética no vácuo é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere, né? Tesla metro por ampere. E depois vamos ter aqui no denominador 2π vezes D. D vai ser 2,89 centímetros. 2,89 centímetros. No sistema internacional, isso vai ser vezes 10 elevado a menos 2 já em metros, não é? Porque 1 centímetro está para 10 elevado a menos 2 em metros. Então aqui temos ampere que vai ser com ampere, metro que vai ser com metro, e vamos ficar apenas com teslas aqui. Temos um π que vai ser com π, então vamos introduzir isso na calculadora para ter aqui o campo magnético. E o campo magnético dá aqui 2,42 vezes 10 elevado a menos 6 em teslas, não é? Então, tendo nós aqui o campo magnético, podemos usar a fórmula da força que atua sobre uma certa carga para determinar o módulo da força, não é? Quanto ao sentido da força, nós podemos identificar aqui, porque sabemos nós que quando temos uma carga em movimento, podemos usar também a regra da mão direita para determinar o sentido da força. Para o caso aqui, temos esse próton, não é? No sentido decrescente, não é? Então, nós sabemos que o sentido do movimento da carga, nós usamos o polegar para indicar o sentido e depois os dedos restantes, isso considerando a mão estendida, não é? Os dedos restantes vão indicar o sentido do campo magnético e depois a parte interna da mão vai indicar o sentido da força. Para o caso aqui, nós sabemos que o campo magnético vai sair da folha
e o próton aqui vai descendo, então o polegar vai indicar aqui o sentido decrescente e o resto dos dedos vão indicar para cá, não é? Para fora. Então a força vai indicar este sentido aqui, se formos analisar como deve ser. Então o sentido da força vai ser este. O que nos resta agora é determinar aqui o módulo da força e depois colocar aqui em forma de vetores unitários como nos pedir. Então, a força, quando se trata de uma certa carga, nós podemos aqui considerar a força magnética. O seu módulo, para o caso, a força magnética vai ser igual ao módulo da carga, né? Módulo da carga vezes a velocidade vezes o campo magnético, vezes aqui sen de θ, que θ nesse caso vai ser o ângulo que é formado entre o sentido que vai seguir a carga e o sentido do campo magnético. Para o nosso caso aqui, se o campo magnético vai sair da folha e a carga vai para baixo, o ângulo vai ser 90 graus. Então, sendo 90 vai dar 1. Então, acabamos tendo aqui módulo da carga vezes a velocidade vezes B. Mas podemos aproveitar para lembrar também que o vetor da força magnética vai ser aqui a carga, não é? Vezes o produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético, não é? Mas nós, para o caso, vamos usar essa fórmula aqui para ter apenas o módulo. Então, a força magnética vai ser igual, não é? E o módulo da carga, nós sabemos que o próton vai ter carga elementar, não é? E o seu módulo aqui vai ser 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 em coulombos, não é? Assim como a carga do neutrão também vai ser menos isto, e em módulo seria isto, não é? Então, vezes a velocidade que temos aqui, vamos considerar o módulo, e o módulo disso vai ser 200 metros por segundo. Então, tiramos aqui 200 metros por segundo, estamos a considerar o módulo, vezes o campo magnético é este, é 2,42 vezes 10 elevado a menos 6 em teslas, não é? Agora o que nos resta é só introduzir isso na máquina e vamos ter aqui o valor numérico disto, não é? Então já temos aqui a força, vai ser igual a 7,75 vezes 10 elevado a menos 23 e em newtons. Então, nós já dissemos aqui que a força tem um sentido, não é, para a esquerda, não é? Então, se tem um sentido para a esquerda, o seu vetor unitário vai estar ligado ao eixo x e o vetor vai ser negativo aqui, porque tende para a esquerda, ou a componente, para o caso, vai ser negativa, que vamos considerar. E porque tende para a esquerda aqui, vamos ter que considerar um sinal negativo. Então, vamos colocar aqui a força magnética, não é? Na forma vetorial vai ser igual, né? Vou aqui colocar parênteses, menos 7,75 vezes 10 elevado a menos 23 e fecho. Depois coloco aqui o vetor unitário, que é I, não é? Então coloco aqui I, depois ponho aqui indicar o vetor unitário. Esse menos é porque ele vai para a esquerda e não para a direita, não é? E como podem ver, só temos aqui uma componente apenas, não é? Porque na verdade a direção dessa força é apenas no eixo x. Então a resposta desse exercício é esta aqui, não é? Espero ter ajudado muito, não é? O vídeo foi alongado porque queria aproveitar aqui, mostrar como determinar o campo magnético num certo ponto para um fio retilíneo pelas duas regras, não é? Como puderam ver aqui, a regra mais fácil é da lei de Ampère, mas essa regra também é usada para certas situações, não é? Certas situações que exigem que se use a lei de Biot-Savart. Então eu vou ficar por aqui. Não esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes para promover o vídeo e ativarem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo, e também se subscreverão ao canal, que isso ajuda no crescimento do canal, e até ao próximo vídeo.